Oi, gente! Nossa, graça e paz para todos vocês. Seja bem-vindo, meus queridos irmãos e irmãs de todo mundo, não digo só do Brasil, mas aonde tem brasileiro. Vai o meu abraço desse que vos fala, seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Estou gravando mais uma palavra de meditação para nós meditar, uma mensagem diferente da outra, para alertar, porque nós estamos aqui para te ajudar. Nós não estamos aqui para criticar, mas eu sou realista. Eu gosto da realidade. E por isso eu não passo pano, não passo a mão na cabeça de ninguém. Eu falo contra esses camaradas chamados pastor, falo contra membro, escândalo, eu falo tudo o que está acontecendo, porque essa palavra diz que o escândalo viria, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Então eu não posso. Não vou falar, porque se eu falar, eu estou escandalizando. Quem falou que é a casa de Deus? Quem falou que é a igreja de Deus? Deus não tem igreja. Quem diz que isso é de Deus? Deus não está nem aí. Deus não faz parte. Deus é espírito. Deus não faz parte desses movimentos criados pelo homem. E o título da mensagem que eu tenho, você vai ficar um pouco chocado pela mensagem. Teologia é teologia. O título é Teologia ou Bestologia. Nisso? Teologia ou bestologia. É o que nós temos. O que é teologia? Bem, vamos lá. Teologia é estudar Deus. É querer ir além do que está aqui dentro. Porque eles não conhecem nem este livro. Porque este livro só é entendido a quem Deus quer revelar. Jesus quem disse. Não vos se alegrai por essas coisas, mas se alegrai por saber que o vosso nome está escrito no céu. Outra vez ele disse, graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra. Parece que Lucas 10:20. Que ocultasse ou escondesse essas coisas dos intelectuais, dos sábios, os inteligentes, revelasse a quem? Aos analfabetos, os pequeninos, aqueles que não tinham leitura nenhuma, conhecimento nenhum, revelasse a ele. Por que, Pai? Porque isso é a tua vontade. Então não adianta. Mas as pessoas vão à teologia e se aprofundam na teologia, querer estudar além disso. Aí agora você olha para a teologia. Eu, como conheço e sei o que é teologia, vamos lá. Você entra na teologia, nenhuma teologia bate com a outra. Se a teologia fosse um método só, a Assembleia tem um, a Batista tem outra, cada denominação tem a sua teologia, tem os seus teólogos, porque isso são ideias de teólogo, que eles imaginam, e eles vão além desse livro. Se você olhar, não este livro, mas a teologia, que do capítulo 1 de Gênesis, o versículo 1 de Gênesis, está no capítulo 1, e o 2, levou 80 mil anos. Agora, onde é que eles viram isso? No princípio, criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia. Então, e o Espírito de Deus movia sobre as águas. Então, no princípio, criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia. Bem, então diz que esse versículo
para o versículo 2, que fala assim: "E formou Deus". E Deus começou a formar. Então, ele criou primeiro a terra, criou as águas, ele criou, mas não tinha forma, não existia forma. Mas no versículo 2 ele começa: "Então Deus diz que haja", e começou a existir, de acordo com a vontade, com o querer de Deus. Diz que do versículo 1 para o versículo 2 levou 80 mil anos. Mas onde está escrito isso? Está aqui dentro? Não está. E aí? Adão teve 60 filhos, 28 mulheres, 32 homens. Está aqui dentro? Não. E Caim matou Abel, tinha Caim 131 anos e Abel 128 anos, quando Caim matou Abel. Está aqui dentro? Não. E Caim fugiu da presença de Deus e dos seus pais. Da presença de Deus ele não fuge. Não tem como ele fugir da presença de Deus, porque os olhos de Deus estão sobre todos. Ele fugiu da presença dos seus pais. Quando ele encontrou com seus pais, ele tinha 291 anos de idade. 160 anos ele viveu distante, sem saber notícias dos seus pais. Com 291 anos ele encontrou seus pais. Aonde eles encontraram isso? Aqui dentro? Não. Mas isso é o que eles dizem. Então, há muitas coisas. Eles dizem que as muralhas que cercavam a Babilônia, tem 112 metros de altura, por 28 metros de largura, por 90 quilômetros, cercava, sem portão e 400 sentinelas guardava a cidade. Agora, onde é que eles encontraram isso? Aqui dentro? Não. Como? Um muro, 112 metros, então eu tinha que entrar de avião. Porque não tem uma escada para atingir essa altura. Porque nós vimos que era comum naquele tempo as cidades ser cercadas. Mas era aí 8, 10 metros de altura, por 2, 3, 4 metros de largura, feita de pedra, cercava por causa da invasão dos inimigos. E olhamos que a China foi a maior muralha que eu assisti dentro do navio lá em Santos, em 1981, aonde eles passaram, tinha um auditório para 400 pessoas, quiser assistir, esse navio tinha chegado da China, estava lá, eu fui lá. E lá eu vi a muralha da China, onde tinha mais ou menos uns 10, 12 metros de altura, e corria 4 cavalos pareado em cima da muralha. Então dava para passar uma carroça em cima, 4 cavalos, 4 cavaleiros andando, dava. Então eu acredito que seriam uns 4 metros de largura, mais ou menos, por uns 10, 11, 12 metros de altura. Então os homens conseguiam, com a escada, alcançar. Mas como uma muralha de 112 metros de altura por 28 de largura, não pode uma coisa dessa. Sem portão. E esses portão precisavam de 50 homens fortes para abrir esse portão, tão pesado que ele era. Mas aonde está? Está aqui dentro? Não, não está. Quando Jesus disse que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, parece que está lá em Lucas 18 e 25, se eu não me engano, uma coisa assim. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. A teologia diz que esse fundo de agulha, ou esse buraco da agulha, era uma porta que existia em Jerusalém. Mas aonde? Esse livro aqui não aponta. Então, meu irmão, eu vou muito por este livro. Eu fico muito com esse livro. Mas por que o título da mensagem é essa? Bestologia.
Teologia e bestologia. Porque quando você entra na teologia, você quer aprender. Você aprende. Tem muitas coisas, você tira proveito. Mas eles chegam a falar que você não pode aplicar na igreja. Não, porque a igreja, principalmente foi a igreja pentecostal, ela não acredita em teologia. Existe muitas denominações aí que não aceitam teologia. A Mundial não aceita. A Igreja Universal não aceita. A Congregação Cristã do Brasil não aceita. A Deus é Amor não aceita. Existe uma infinidade de religiões por aí que não aceita a teologia, porque sabe que a teologia é só um método de homem. Mas a teologia tem trazido algumas coisas que você tem aproveita. Agora, bestalogia, então, é o que nós estamos vendo por aí. Eu falo porque estou dizendo isso. Porque eu estava assistindo, eu estou sempre assistindo, eu não paro. Estou sempre vendo. Estava vendo um programa agora, um programa gospel, um canal gospel, e estava vendo um outro canal do Voo da Coruja. Então, com Raffer. Raffer é o apresentador e o canal chama Voo da Coruja. E aonde ele estava colocando uma gravação, vocês verem como é que é o povo. Por que eu falo bestologia? Que é gente besta, como diz o Tirica, abestado, que está vendo que Jesus diz que mais cego é aquele que vê, mas faz de conta que não veja. Ele está vendo com seus olhos, mas finge que não vê. Vira o rosto para o outro lado para não ver. E ele pôs uma gravação do Valdomiro Santiago. Não, Santiago não. Santiago. Que Santiago. Colocou uma gravação desse homem. Aonde esse homem foi no hospital visitar um bispo chamado Sidney. Sidney é o nome desse bispo. O bispo estava desenganado pelo médico, pelo câncer que já tinha tomado conta do corpo dele. E esse bispo esperava. Ele já não tinha mais esperança. Então esse Valdomiro, esse camarada, foi até o hospital. Quando ele chegou no hospital, ele orou por esse bispo Sidney, que era o bispo da igreja dele, e abraçou ele. Você está curado. Em breve você está na sua casa. Se emocionou, a esposa, tudo. E nós ele estava vendo a voz do Valdomiro se exaltando, o Valdomiro falando, e ele também agradecendo a Deus, porque o Senhor enviou o teu servo aqui, por esse abraço que ele me deu, agora eu estou curado, estou restaurado, fez até uma campanha, e tal coisa, e tal. Poucos dias depois, o bispo veio a falecer. E o Valdomiro confirmou a cura. Esse homem é um homem de Deus. Onde ele põe a mão, tudo se resolve. Hoje eu estou curado. E o Valdomiro, eu coloquei minhas mãos. Aparece ele falando, o Valdomiro falando. Mostra no canal do Voo da Coruja. O Brasil inteiro pode ver. Entra lá. Isso aconteceu dia 6. Dia 6 de janeiro aconteceu esse negócio. Tá lá no canal. E aí, um grupo de pessoas começou a se levantar contra o apresentador. Fica falando contra o ungido de Deus. Cuidado, que você vai pagar por isso. Ele falou assim, mas gente, como existe gente tão idiota assim? Chega a um ponto que ele falou assim, como é que a pessoa, bestologia, ele falou, a bestologia, a pessoa em vez de estudar a teologia para buscar algum conhecimento, ele fica atrás de bestologia. É besta. Nasceu besta, ficou mais besta depois que entrou dentro dessa religião e depende de unhas e dentes uma coisa que ele está vendo. Fica fuxicando, falando mal. Se o próprio homem está dizendo, aí ó, é bispo da igreja dele. E não só faltava isso, mas agora na epidemia,
o irmão do Valdomiro Santiago morreu, sendo bispo, morreu através dessa epidemia. Ele não fez um caroço de feijão para curar o povo? E o irmão dele, que era bispo, morreu de epidemia. Então, meu irmão, Deus não tem compromisso com essas coisas. Deus não tem compromisso com homem nenhum. Então, o que eu vejo, a tolice, a besteira que está dentro desses movimentos chamados igreja, você crente, fica acreditando nessas mentiras. O que aconteceu agora na véspera do Ano Novo, aquela mulher que era presidente do círculo de oração, tá aí, da Assembleia de Deus, tá aí para todo mundo ver. Entra aí no canal, você fica aí, entra e procura. Você vai ver aonde a mulher entrou para preparar a igreja para o réveillon da virada do ano. Ela demorou para sair lá de dentro, ela estava sozinha. Quando eles entraram lá dentro, encontraram ela pendurada com a corda no pescoço. Tinha se matado. Aí eu pergunto, por quê? Aí veio o seguinte, ela estava com o marido doente. Ela pegou dinheiro com os agiotas, estava endividada. Ela foi pedir dinheiro para a igreja, porque os agiotas começaram a imprensar ela. A igreja falou que não tinha dinheiro para emprestar, para arrumar para ela pagar a dívida. E aonde estava o pastor? Passeando fora do Brasil, passeando com a família, gastando, e a igreja não tem dinheiro. Então, muitas pessoas hoje estão criticando. Ela não era bem convertida. Isso foi o diabo que entrou na vida dela. Mas a angústia que estava passando essa mulher. Então, é isso que a gente vê, que a tolice que entra nessas pessoas, essas pessoas passam a ser cegas. Elas estão vendo como aqui no capítulo 9 de João, quando Jesus curou aquele cego. Aqueles fariseus e saduceus estavam vendo aquele ceguinho, que era ceguinho, curado, eles não queriam acreditar. Não, mas quem foi que te curou? Quem me curou foi um homem chamado Jesus. Não, mas não pode. Você não pode estar curado. Não, vamos falar com seu pai. Os pais falaram, não, meu filho era cego, agora que ele está vendo, pergunta para ele. Ele tem idade para responder. Então nós vemos, tem muita gente que vê, mas não aceita. Então o que mais nos deixa indignado é que essas pessoas agora, esses pastores, esses homens, são homens espertos. Eles têm de onde tirar. E tem os trouxa que estão dando dinheiro para eles. Tira do seu salário, vende até objeto de dentro de casa para colocar na tal de fogueira, nessas campanhas, para enricar essas pessoas. Você vai falar, eles falam que você está falando contra o ungido de Deus. Deus não tem ungido. Eu já disse que o ungido de Deus só teve um, que foi Jesus. Jesus fez essas coisas. Qual foi o dia que Jesus pegou em dinheiro, tomou dinheiro do povo? Jesus tivesse feito campanha, mandava o povo trazer dinheiro, e mandava os apóstolos pegar uma sacola e sair catando dinheiro, você fala, não, Jesus deu exemplo. Mas isso não aconteceu. Então nós vimos um outro escândalo, que aconteceu também parece que agora é a semana do Natal. Foi na semana do Natal. Uma mulher dentro da igreja, eu quero dar um testemunho. Quando deram o microfone na mão dela, ela falou assim, olha, o meu marido é o pastor estava em cima do púlpito. Vocês viram isso? Vocês viram isso? Está no Brasil inteiro para ver. Meu marido está andando com aquela mulher ali, que é a tal de Levita. E essa mulher passou o Natal na minha casa. Comeu, bebeu na minha casa e está tendo causa com meu marido. O marido dela desceu do púlpito, foi para tomar o microfone dela, ela deu um tapa no marido, e aí já deu aquela brigaiada, ela com a mulher, e aquele roubo dentro da chamada Igreja de Deus. Então os escândalos estão aí. E você vem falar, é ungido de Deus. Nós temos que orar, por não tem que orar nada não. Você não tem que orar para esses homens, e a sua oração não vale nada diante de Deus. Por que você fala isso, irmão Nilson? Olha lá em 1 Samuel, capítulo 16. O que Deus diz para Samuel? Samuel, até quando você vai ter dó de Saul? Eu, Senhor, já rejeitei este homem. Agora você fica aí adulando, bajulando este homem.
Então nós não temos que bajular esses charlatões, esses enganadores, esses mentirosos, esses homens adúlteros que estão em cima do púlpito. Tem que orar por ele, que isso é obra do diabo. O diabo é obra da carne. O diabo é a sua própria carne. Então não tem que orar por eles. Você tem que expulsar esse camarada. Nem aí você não pisar mais. Não tem que chegar e tirar ele para o outro, não. Porque aonde está o homem está o problema. O que você tem que fazer é fazer o que eu fiz. Se eu pudesse não passar nem na porta desse lugar, eu não passo. Porque eu sei que tudo isso é uma imundícia. Tudo isso é um escândalo. O escândalo nesse país não está só nos campos de futebol, essas torcidas organizadas, os políticos, que você vê aí, muitos escândalos no meio dos políticos, dessas torcidas organizadas aí. Os maiores escândalos estão onde se fala em Deus. Aqui é a casa de Deus. Aqui nós falamos de Deus. Mas é o lugar onde existe mais escândalo. São esses lugares. São os homens que deviam ser exemplo. E, entanto, não é exemplo. Você olha que existia 12 apóstolos, mas um dos apóstolos se escandalizou, que foi Judas. Traiu Jesus. Pelo que ele traiu Jesus. E nós vemos também, olhamos para outros, como Pedro e outros mais, tantos escândalos que aconteceu com Davi, escandalizou com a Betseba, Salomão. Então, meu irmão, a mensagem, o título da mensagem é essa: bestiologia é o que você nasceu para ser isso. Você nunca vai se libertar se você não dá ouvido à verdade de Deus, à voz de Deus. Você vai ser sempre um besta dentro dessas religiões. Meu irmão, fique com esta palavra e entenda. Se você está em dúvida, saia mais depressa. Eu não peço para você ficar, não. Saia correndo de dentro desse lugar e nunca mais volte nesse lugar. Graça e paz para todos. Bye, bye.